Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um dos vídeos que eu mais gosto de gravar aqui no canal, essa é a verdade, que basicamente são as minhas leituras do mês. Eu gosto desse tipo de vídeo porque ele dá a entender que é um fechamento de ciclo, então eu acho muito legal vir aqui conversar sobre tudo que eu li. E querendo ou não, é meio que aquela coisa de vamos ver quais metas nós batemos esse mês, e eu gosto bastante disso. Além, é claro, de eu também gostar das tabelinhas e essas coisinhas aqui que eu faço todo mês. E nesse mês, já para termos um resumo da obra, foi o mês que eu acho que eu mais li dos últimos, pelo menos dos últimos 6 meses. Eu li um total de 37 volumes, o que representa 3.368 páginas. Para mim foi bastante. Me diz aí qual é a tua média de leitura, eu gosto de saber também. E se formos colocar isso em miúdos, trouxermos para a questão financeira, eu li um total de R$519 de HQ. Esses números estão aparecendo aqui em cima. Além disso, só aqui já é mais por curiosidade mesmo, eu li e no caso, se eu fosse comprar a preço de capa todas essas HQs, o 519 é o preço que eu paguei, tá? Se eu fosse comprar a preço de capa, eu teria gasto R$827,70, ou seja, um desconto, um lucro, uma economia de R$308 ao todo, que representa um valor bem significante, que é tipo, sei lá, uns 40% do valor total, não sei. Tem muita coisa de sebo aqui, tem muita coisa de diversos lugares, mas posso destacar aqui quantas coisas são de cada lugar. O total foram 21 volumes, que é o top 1, tá? Que foram comprados no sebo Soler, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Ele tem unidades em Porto Alegre e São Leopoldo. Também comprei desses volumes que eu li, 6 deles foram na Rica, 1 deles só foi na Panini e 9 foram na Amazon. Destacando também, eu não sei se vocês gostam desses números, mas eu gosto e eu acho que vocês também devem gostar. Destacando também que no total foram 2 volumes do Pipoca e Nanquim, 15 volumes da Panini, 1 New Pop, 1 Conrad, 2 Comic Zone e 16 da Abril, sendo que a Abril então fica no topo. Para quem gosta de gibi antigo, tá aí. Então, eu decidi fazer uma coisa ranqueada dessa vez. Então eu vou começar da leitura que eu mais gostei de fazer no mês para que eu menos gostei. E mudando um pouco os padrões aí do YouTube afora, eu quero deixar aqui algumas menções honrosas, porque esse mês eu também ouvi 2 audiobooks, que foram A Revolução dos Bichos e também A Máquina do Tempo. Os 2 excelentes, gostei bastante, aconselho, apesar de que A Máquina do Tempo ele tem um tom um tanto quanto... Ele não te instiga muito a continuar, porque ele não parece estar desenvolvendo uma trama, é simplesmente uma descrição muito detalhada de alguns acontecimentos. O narrador é o próprio personagem, mas eu gostei bastante do conceito. Enquanto que A Revolução dos Bichos é uma coisa mais política, mas eu acho que funciona para qualquer um. É interessante para a gente entender como se constroem, como se formam regimes autoritários ao longo aí da história, meio que é uma coisa que se repete. Então, bora agora falar de... tem mais uma menção honrosa, desculpa. Eu li 4 volumes de Ultimate Spider-Man através do Marvel Unlimited, que para quem não sabe é o serviço de assinatura da Marvel, onde a gente pode ler ali milhares de HQs. Eu assinei esse mês justamente porque ele estava uma promoção bem bacana, de $50 por 1 ano de assinatura. Ainda tá valendo essa promoção, se eu não me engano tem que colocar o cupom CYBER23. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Deixando bem claro que lá no Marvel Unlimited as HQs são todas em inglês. Eu tô aproveitando isso para treinar meu inglês também. Então bora para as HQs, que são muitas, então eu não vou me prolongar muito nelas. Bora lá. Em primeiríssimo lugar eu tenho aqui Homem Animal, que foi o primeiro ônibus que eu li. Eu pretendo ainda fazer uma resenha. Vou mostrar aqui uma página ou outra. E com certeza é uma história que, apesar de ela ser muito assim... Aqui no sul, eu não sei como é que é nos outros estados, mas aqui no sul eu usaria o termo café com leite. Ela é uma história bem... Ela é aquela água parada assim que a gente fica só observando, mas é bonito. Então a história é bem complexa, ela consegue te instigar. Mesmo ali naquela água parada, ela consegue te deixar curioso. E o fim é de explodir cabeças para muitos. Não achei tudo isso, eu gostei mais do começo da história do que do fim. Mas mesmo assim eu entendo a importância. Homem Animal é uma série consagradíssima, levou o herói aí pro topo de vendas. E também foi uma das HQs que mudou aí a forma narrativa
das HQs. Ela não somente é uma HQ panfletária, por assim dizer, a favor das causas animais, como ela também é uma sátira com muito do que estava acontecendo na época no mundo dos quadrinhos. Mas bora pro segundo lugar, destacando que eu tô indo em ordem decrescente, começando do melhor pro pior. Vamos pro segundo. Uma das maiores surpresas que eu tive esse ano, eu tô falando aqui de Pesadelo Supremo. Essa HQ que se passa no universo Marvel Millennium, ou para aqueles mais chegados no universo Ultimate, onde nós temos a chegada do Galactus, mas tudo é feito de forma muito bacana, tudo é feito com aquele clima de fim do mundo, de tipo não há esperança. E claro que temos aqui o fato de o universo Ultimate ser um pouco mais adulto também, o que permite ali algumas coisas mais ousadas. Eu aconselho demais, infelizmente ele só saiu nessas edições aqui, são 8 edições, sendo que a última é um pouquinho mais curtinha, mas a última também tem ali uma entrevista com o... esqueci o nome dele... Warren Ellis, desculpa. Então no último tem uma entrevista com o Warren Ellis que eu achei bem importante, até para conhecer um pouquinho mais ali do contexto. Pretendo fazer um vídeo também separado só dela. Aqui outra série da Marvel, que fica em terceiro lugar, que me surpreendeu bastante. E eu tô falando aqui de Nick Fury vs Shield. Mais uma edição que só saiu nesse formato, que depois nunca mais foi publicada. Ela saiu lá em 92, então olha aí, já vai fazer 30... Já fez 30 anos que essa edição saiu e nunca mais foi publicada. Ela conta a história do Nick Fury descobrindo ali a parte suja da Shield. E aí tudo vai se desenrolando com o Nick sendo considerado o maior alvo da Shield. Então é uma história de espionagem que com certeza foi usado algumas coisas dali no UCM. Então é uma história que provavelmente vai agradar gregos e troianos. Agora eu vou para uma iniciativa que ela é bem bacana, que é a Conrad Apresenta. Até o momento eu acho que eu já li quase todas da Conrad Apresenta. E é uma HQ BR, escrita pelo Paulo Bruno, com uma pegada bem interessante que eu acho que pode agradar muitos, mas também pode ser que tu pegue ela e simplesmente não represente nada pra ti. Eu acho que ela é uma HQ bem interessante. Eu paguei tipo R$6, então eu acho que realmente vale o preço disparado, assim. A próxima que eu quero mostrar pra vocês, que ficou, já me perdi, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu tô considerando séries fechadas como uma posição, tá? Então essa aqui fica em quinto. Vai aparecer o número aqui embaixo, fica mais fácil, porque eu vou me perder aqui na contagem. Eu tô falando aqui de Corso, que é uma HQ publicada pela Comics Zone, pelo Danilo, escrita e desenhada pelo Danilo Beirute, e ela tem um traço muito bacana, que lembra muito mangás, aquele mangá com um traço mais limpo, sabe? Que a gente consegue entender perfeitamente tudo o que tá na tela. Além disso, a história é bem bacana, ela me lembrou bastante o enredo do filme O Último Samurai, que apesar de não fazer sentido nenhum historicamente, é um filme que eu gosto bastante. Em sexto lugar, um pouco mais sobre a importância da HQ e sobre o quanto ela é bem... Eu diria que ela é estável, ela é contida dentro daquilo que ela se propõe. Então temos aqui Homem-Aranha e Batman, que é uma HQ muito interessante, com um roteiro bem fechadinho, não é nada assim incrível, não é nada que vai ser memorável, mas dentre as muitos crossovers, esse aqui ficou bem pé no chão, e eu acho que faltou isso nos outros. Uma HQ bem fechadinha que consegue te amarrar ali e te fazer ler ela numa tacada só, sem nenhum problema. E aí em sétimo lugar temos uma que é a recém saiu do forno, que é Grandes Heróis DC, Mulher Maravilha Sangue, essa HQ que está custando R$29,90. Reparem que o primeiro e segundo volume dessa coleção ela sai em preço especial. Ela tem um acabamento até que legal, apesar de que eu achei a gramatura das páginas um pouquinho ruim. E eu não gostei dessa capa quase toda aqui com verniz, ficou uma coisa meio lisa, parece que ela tá molhada, sei lá. E mesmo assim eu gostei bastante da HQ, ela conseguiu trabalhar muito bem essa questão da origem da Mulher Maravilha, apesar de a Mulher Maravilha não exatamente estar iniciando sua carreira ali, eles conseguiram abordar bem aquela origem. É quase que um roteiro de filme, essa é a verdade. E é legal pra quem já conhece a personagem, não precisa acompanhar novamente, é tipo, eles não vão precisar ver todo o nascimento dela desde o começo, porque ela já pega ela numa parte avançada da carreira. E isso aqui é uma coisa que eu não sei o que falar sobre isso aqui. É Dragon Ball Gaiden, aquela vez que encarnei como Yantia. E basicamente temos aqui um estudante. Deixa eu ver se eu pego uma imagem dele. Um estudante que foi olhar uma mulher
E aí se acidentou, morreu e reencarnou como Yantia. E agora ele pretende treinar muito pra não ser derrotado por um dos Saibamens que o nosso querido Vegeta vai evocar pra matar o Yantia. Inclusive, eu acho que tem... Ele lembra aqui de todos os fatos. E o legal disso aqui é que não foi desenhado nem escrito pelo Akira Toriyama, e sim pelo Dragon Garou Lee, que é meio que um anacroma. Acho que é isso, né? Uma palavra que parece outra. Tenho certeza, me corrijam aí. Não vou pesquisar agora. E ele é tipo um anacroma de Dragon Ball. Quase que não terminei o que eu tava falando, né? Então esse aqui não deve ser o nome real dele, mas é pra ser parecido com o Dragon Ball. O traço é muito parecido com o da Akira Toriyama ali na saga do Vegeta. E eu achei divertido, mas assim, nada uau, sabe? Só, ok. Não precisava dessa HQ, essa é a verdade. Eu tô olhando pro lugar errado na câmera aqui, peço desculpas. Depois disso temos aqui Drácula de Alberto Breccia, que é uma HQ muda, não tem balões de fala, mas ela consegue ser uma HQ muito interessante pelas questões sociais que ela critica. Eu quero destacar aqui porque alguns de vocês talvez me digam, nossa, mas Drácula tá na frente daquela outra HQ que vai vir depois. O que acontece? Eu sigo um padrão para as minhas notas que eu dou aqui, que consiste basicamente de 1 a 2, 0, 1 ou 2 pontos para cada tópico, sendo que o primeiro é roteiro, o segundo é arte, o terceiro é a edição em si, o produto físico daquela versão. Depois nós temos a diversão, que é o quanto realmente a HQ foi divertido, o quanto eu fiquei maravilhado de ler e por aí vai, que é uma coisa mais subjetiva de fato. E por fim temos o impacto, que é tanto questão interna quanto externa da HQ. Por exemplo, a HQ ela tem um impacto porque ela fala sobre tal tema. Ou a HQ tem um impacto como, por exemplo, a do Batman e Homem-Aranha. Ela tem um impacto porque foi um dos primeiros crossovers que existiu. Então ela ganha pontos por isso, justamente por ela significar algo. Não que o texto seja bom, mas talvez por ela significar algo. Então esse é o parâmetro que eu sigo. Parâmetros são subjetivos, assim como nós mesmos podemos dar notas em momentos diferentes para as coisas. Eu não estou colocando as notas aqui justamente porque eu não vejo motivo. Mas essas notas acabam saindo lá no nosso Instagram. Então se vocês quiserem dar uma conferida no que eu já publiquei, eu confesso que estou devendo muita coisa lá, mas eu vou postando nos status ali para todos acompanharem. Mas bora continuar então. Aqui nós temos Grandes Heróis DC, os 952, A Corte das Corujas. Saiu com preço especial de R$19,90. A impressão que dá, eu não sei se foi proposital, mas é que o roteiro tenta focar mais no Bruce Wayne, mas o mundo de Gotham é tão terrível que não deixa o Bruce Wayne tomar as rédeas da situação e fazer as coisas como o Bruce Wayne. Então meio que obrigam ele a se tornar o Batman para poder resolver os problemas. Aqui nós temos o Bruce Wayne começando ali várias campanhas para melhorar Gotham e tal, quando ele começa a ouvir falar sobre os boatos de que a Corte das Corujas voltou. Corte das Corujas essa que é uma organização antiguíssima de Gotham, que beira ali os anos 1700, 1800, e fala-se em Gotham que essa Corte das Corujas comanda a cidade desde o começo dos tempos ali. Então ele começa a ter problemas com essa corte até que ele investiga, e aí depois vocês têm que ler a HQ pra saber o resto. Mas bora continuar aqui. Nessa posição vou colocar aqui, eu não sei qual é a posição, vocês estão vendo aí, Censor de Junji Ito, que é uma HQ que ela, na minha humilde opinião, desculpa fãs de Junji Ito, eu gosto muito de Junji Ito, mas pra mim é uma das mais fraquinhas das que eu li até agora, não que eu tenha lido muita coisa. Nós temos aqui a Kyoko Byakuya, que é uma personagem, uma humana ali, uma mocinha qualquer, que tá passeando no perto do Monte Sengoku, até que aparece um rapaz, aí, Kyoko, bora lá, a gente tava te esperando, e aí ela, ué, como assim? E acaba que ela é meio que uma entidade que eles estavam esperando para absorver todo o conhecimento do universo, uma coisa assim, envolve fios dourados do vulcão e tal. E aí, como ela tem muito poder, ela acaba se tornando ela não controla, ela fica louca, assim, é tipo, ela ativou todos os sentidos dela ao infinito e agora ela precisa se controlar, então ela acaba fechando esses sentidos para não ficar maluca de verdade. Acaba que existem outros personagens ali que querem utilizar ela como um canalizador para obter os mesmos poderes que ela. Então aí começa a treta. Apesar de ter um contexto um pouco interessante, eu confesso que eu não gostei muito de como as coisas andaram. O Junji Ito comenta que a história não tomou o rumo que ele pretendia, tanto é que a história original tem outro nome, que eu nem lembro qual é. Mas, por fim, é uma história ok,
Não vou dizer não comprem, não vou dizer fuja disso, mas entre tantas outras coisas, se tiver outra opção, e essa vai com a outra opção, porque realmente é uma história bem café com leite, como eu falei ali, só que é um café com leite muito ameno, tipo, ela vai de zero a lugar nenhum, e é isso. E agora vamos para uma HQ que eu confesso que eu nem ia comentar aqui no canal, porque eu acho que existem certas HQs que elas, apesar de eu, como consumidor, acho interessante divulgar, até para que a editora possa vender e tal, existem certas coisas que eu não acho certo divulgar, principalmente aqui no contexto que eu tô construindo dentro do canal. Mas eu não vou deixar de mostrar aqui para vocês o que eu li, e também não vou deixar de dizer para vocês o quão bom ou ruim é a história. Então nós temos aqui Suicide Club, que não preciso falar qual é o tema principal daqui, visto o título da HQ, mas é uma HQ que ela tem ali uma temática forte. Eu acho que apesar de tudo, ela consegue um pouco, não muito, tratar de forma adequada o conteúdo dela. E por fim a gente começa a desligar um pouco essa tensão de um problema sério e real quando coisas sobrenaturais começam a se envolver no que está ocorrendo ali. Então, apesar de ela ter um tema pesado, eu acho que na divulgação dela, ou mesmo na construção da capa e tal, devia ser destacado que é uma coisa sobrenatural e não algo que parte do ser humano. Então, eu acho que esse é o ponto principal que eu aconselho para obras como essa aqui. Apesar disso, a história não chega a ser ruim, também não chega a ser boa. Eu fiquei sabendo que ela é uma adaptação de um filme de mesmo nome, e de fato é uma história que é descartável, que talvez não compense para todo mundo. Já se tu gosta de mais uma coisa pesada, assim, mais deep web, sei lá, de repente tu vai gostar. Eu acho que, tipo, não me arrependo de ter comprado nem de ter lido, mas se eu já conhecesse de outro lugar, sei lá, já tivesse lido um scan, jamais compraria a versão física, porque eu realmente não acho que vale tanto a pena. Bora pro próximo volume? Estamos aqui com Wolverine O Fim, que é uma continuação direta de Wolverine Origem, que é a história que ficou canonizada como a história de origem do Wolverine. Chegou aí pro cinema, mas a versão do cinema é muito diferente da versão da HQ, tá? E ambas são relativamente ruins, mas a da HQ é melhor. E só que essa aqui, meus amigos, olha, não vale o papel que foi impresso, essa é a real. Eu não gostei tanto do traço. Eu achei, apesar de no começo estar bem interessante o traço, mas eu não gostei tanto. Não gostei muito da colocação, das ambições dos personagens. Sei lá, não sei se eu que não peguei a vibe da HQ, ou se simplesmente ela é ruim mesmo. Como eu nunca vi ninguém falando dela, eu acho que ela só é ruim mesmo. Ela é um prequel do que viria a ser o velho Logan. Mas, não sei, acho que gostam tanto de colocar o Logan todo quebrado, todo mal e estrupiado, sendo que o conceito dele é justamente o oposto, né? Que é uma criatura que ela é um tanque de guerra, que não se desmancha por nada, e se tu quebra uma parte ele remonta sozinho. Mas gostam muito de colocar isso. O Logan com uma doença, o Logan que não consegue se regenerar, o Logan velho, o Logan que não consegue puxar as garras, e eu acho que, sei lá, eu talvez tenha pego as HQs erradas do Logan. Eu quero ver algo dele, o Carcaju mesmo, saindo e matando todo mundo. Coisa que eu já vi em outros lugares, mas a maioria das coisas que eu li do Logan até agora, claro que eu escolhi muito mal, ele é essa coisa frágil e tal, que eu não gosto. E aqui tem uma, eu posso chamar de decepção, porque eu realmente esperava alguma coisa mais interessante dessa HQ, que é Copra. Talvez alguém esteja me trucidando agora, mas infelizmente eu não vou dizer que é ruim, tá? Que eu não aconselho, mas eu acho que para o hype que tentaram colocar em cima dela, e dizendo que é uma das HQs mais premiadas, que é a melhor HQ de super-heróis atualmente sendo publicada nos Estados Unidos e tal, não é. A verdade é que ela é um bastantão daquilo que já foi feito muitas vezes. A minha sensação lendo ela foi que eu tava lendo uma HQ do primeiro filme do Esquadrão Suicida. Desculpa se alguém discorda, mas de fato não conseguiu me pegar. Tanto é que eu não tive muita vontade ainda de pegar o segundo e o terceiro, e o quarto e o quinto e tal, os outros volumes pra ler. Eu tenho todos eles. Aqui tá os últimos, tem até o sexto volume com o bookplate autografado. Eu espero que dê uma guinada daqui pra frente. Eu sei que tem muitas histórias que começam muito ruins,
mas ela não conseguiu me incentivar a seguir lendo, essa é a verdade. O que nós temos ali é um grupo de super-heróis, um grupo de vilões, vamos ser mais claros, um grupo de vilões que o governo juntou para fazer ali o serviço podre. Ou seja, temos ali o Esquadrão Suicida. E só que não tem nenhum outro personagem muito de destaque, e a sensação, apesar de que eu não lembro, acho que ninguém morreu ali. Ninguém dos mocinhos, né? Ninguém dos principais. Tá calor aqui, o ventilador tá ligado, mas não tá adiantando. E ninguém ali morreu, mas a sensação que eu tinha é que parecia que todo mundo era descartável pra caramba. E aí eu não consegui me apegar a ninguém. E eu acho que esse é um dos pontos que mais de fato não me conseguiu me animar na HQ. Bora pra próxima. Agora, se tem uma HQ que eu achei ruim, essa aqui. 0 Hora. A famosa HQ retrógrada, que nós começamos a ler do volume 4. 3, 2, 1, BUM! Explode. Achei muito ruim. O que acontece aqui é que tem um inimigo lá, um vilão que boicota o fim dos tempos, e aí tudo começa a explodir de forma retroativa, e o tempo começa a se esvair, e com isso acaba que a realidade também é destruída, e os heróis ali se juntam e vão salvar tudo. É isso. Mas sinceramente não foi de nada a lugar nenhum. O que nós tivemos foi aquela típica crise: meu Deus, vai acabar tudo. Ah não vai. E no fim não me animou mesmo. Não tem um foco em ninguém, não tem tipo um protagonista, um personagem. Tem aquela tentativa de dar destaque pra todo mundo que não dá destaque pra ninguém. Não tem alguém que de fato resolve as coisas. O vilão mesmo parece não ter planos que fazem muito sentido. Até vou falar, o plano dele é basicamente destruir a realidade e reconstruir da forma que ele quer. Nem os próprios poderes que os personagens querem executar fazem muito sentido dentro da lógica que o HQ apresenta. Então, sinceramente, não aconselho a ninguém. Tem até outras edições dele. Eu acho que tem uma edição encadernada, cara pra caramba. Sorte que eu não paguei muito caro. Mas, sinceramente, não vale a pena. A maioria dessas crises da DC é ruim. E aqui, agora vamos xingar DC e Marvel numa talagada só. Que isso aqui foi tão ruim de ler. Tão triste. Temos aqui DC versus Marvel. Mas isso aqui é ruim. Assim, olha. Eu não vou nem dizer que não vale o papel, porque eu acho que não vale nem a tinta da caneta de quem desenhou. Mas eu entendo qual era a proposta. Apesar disso, parece que ninguém estava afim de fazer aquilo ali. Eu não sei. Quem escreveu foi o Mars, com desenho do Dan Jurgens, que foi o mesmo desenhista da Crise no Tempo ali, no 0 Hora. Olha. Basicamente temos ali duas entidades muito poderosas que existiam, cada uma representando um universo, sendo um DC e outra Marvel. E elas descobrem que uma outra e a outra existe. E aparentemente essas entidades no passado eram uma coisa só que elas se separaram. E agora que elas descobriram, elas decidem que uma delas tem que morrer. E pronto. Só que para elas morrer, elas não vão sair no soco. Elas vão fazer os seus universos brigarem. E aí elas obrigam os personagens a brigarem. Só que acontece que essa HQ foi feita de uma forma muito esquisita. Porque quem decidiu os vitoriosos de cada combate foi o público. E aí tem umas lutas ali muito nada a ver. Tipo o Lobo versus Wolverine, e o Wolverine ganha. Tem ali combates que eles não necessariamente parecem ter terminado. Tipo, eles deixam as batalhas muito em aberto. E daí na HQ seguinte eles falam: fulano venceu. Beleza. Daí daqui a pouco todo mundo vira amiguinho. Do nada todo mundo vira o amálgama ali, que é os personagens que eu já comentei, que é uma HQ é ruim pra caramba também. Então, eu sei, é legal ter na coleção isso. Eu não vou me desfazer. Eu entendo a importância. Mas se vocês têm e tem alguma vontade de ler, não estraga teu tempo, lê outra coisa. Porque realmente é muito ruim. Então, é isso que nós tínhamos de leitura para esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Em seguida eu vou gravar aqui do meu lado até um unboxing parte 1 de algumas coisas que eu comprei na Rica. Tá faltando vir mais uma caixa ainda. Então, em breve a gente vai falar aqui sobre vários quadrinhos, formatinhos e coisas assim num vídeo em seguida. E é isso, muito obrigado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem aqui embaixo o que acharam, deem a sua opinião, comentem o que vocês acham das HQs que eu comentei aqui, se tem alguma que vocês gostam, que eu falei que não gosto, ou vice-versa. E também, é claro, não deixem de compartilhar conosco alguma informação, seja ela o que vocês compraram agora durante o Black November, né, que o Brasil se transformou em Black November,
ou talvez o que vocês acharam no sebo, uma história sobre a coleção, o que vocês leram agora no mês de novembro. Comentem isso através do nosso e-mail, cartinhaquântica@outlook.com. Então ficamos por aqui, um forte abraço, deixa aquele like, se não for inscrito se inscreve aí e fui!